Capítulo 3º. Da lavra. Artigo 36. Entende-se por lavra o conjunto de operações coordenadas objetivando o aproveitamento industrial da jazida, desde a extração das substâncias minerais úteis que contiver, até o beneficiamento das mesmas. Artigo 37. Na outorga da lavra, serão observadas as seguintes condições. Inciso 1º. A jazida deverá estar pesquisada, com o relatório aprovado pelo DNPM. Inciso 2º. A área de lavra será adequada à condução técnico-econômica dos trabalhos de extração e beneficiamento, respeitados os limites da área de pesquisa. Parágrafo único. Não haverá restrições quanto ao número de concessões outorgadas a uma mesma empresa. Artigo 38. O requerimento de autorização de lavras será dirigido ao Ministro das Minas e Energia, pelo titular da autorização de pesquisa, ou seu sucessor, e deverá ser instruído com os seguintes elementos de informação e prova. Inciso 1º. Certidão de registro, no Departamento Nacional de Registro do Comércio, da entidade constituída. Inciso 2º. Designação das substâncias minerais a lavrar, com indicação do alvará de pesquisa outorgado, e de aprovação do respectivo relatório. Inciso 3º. Denominação e descrição da localização do campo pretendido para a lavra, relacionando-o, com precisão e clareza, aos vales dos rios ou córregos, constantes do mapas ou plantas de notória autenticidade e precisão, e estradas de ferro e rodovias, ou, ainda, a marcos naturais ou acidentes topográficos de inconfundível determinação, suas confrontações com autorização de pesquisa e concessões de lavra vizinhas, se as houver, indicação do distrito, município, comarca e estado, e, ainda, nome e residência dos proprietários do solo ou poceiros. Inciso 4º. Definição gráfica da área pretendida, delimitada por figura geométrica formada, obrigatoriamente, por segmentos de retas com orientação norte-sul e leste-oeste verdadeiros, com 2 de seus vértices, ou excepcionalmente um, amarrados ao ponto fixo inconfundível do terreno, sendo os vetores de amarração definidos por seus comprimentos e rumos verdadeiros, e configuradas, ainda, as propriedades territoriais por ela interessadas, com os nomes dos respectivos superficiários, além de planta de situação. Inciso 5º. Servidões de que deverá gozar a mina. Inciso 6º. Plano de aproveitamento econômico da jazida, com descrição das instalações de beneficiamento. Inciso 7º. Prova de disponibilidade de fundos ou de existência de compromissos de financiamento, necessários para execução do plano de aproveitamento econômico e operação da mina. Parágrafo único. Quando tiver por objeto área situada na faixa de fronteira, a concessão de lavra fica ainda sujeita aos critérios e condições estabelecidas em lei. Artigo 39. O plano de aproveitamento econômico da jazida será apresentado em 2 vias e constará de: Inciso 1º. Memorial explicativo. Inciso 2º. Projetos ou anteprojetos referentes. Alínea A. Ao método de mineração a ser adotado, fazendo referência à escala de produção prevista inicialmente e à sua projeção. Alínea B. A iluminação, ventilação, transporte, sinalização e segurança do trabalho, quando se tratar de lavra subterrânea. Alínea C. Ao transporte na superfície e ao beneficiamento e aglomeração do minério. Alínea D. As instalações de energia, de abastecimento de água e condicionamento de ar. Alínea E. A higiene da mina e dos respectivos trabalhos. Alínea F. As moradias e suas condições de habitabilidade para todos os que residem no local da mineração.
A linha G. As instalações de captação e proteção das fontes, adução, distribuição e utilização da água, para as jazidas da classe inciso 8º. Artigo 40. O dimensionamento das instalações e equipamentos previstos no plano de aproveitamento econômico da jazida deverá ser condizente com a produção justificada no memorial explicativo e apresentar previsão das ampliações futuras. Artigo 41. O requerimento será numerado e registrado cronologicamente no DNPM por processo mecânico, sendo juntado ao processo que autorizou a respectiva pesquisa. Parágrafo 1º. Ao interessado será fornecido recibo com as indicações do protocolo e menção dos documentos apresentados. Parágrafo 2º. Quando necessário cumprimento de exigência para a menor instrução do processo, terá o requerente o prazo de 60 dias para satisfazê-las. Parágrafo 3º. Poderá esse prazo ser prorrogado, até igual período, a juízo do diretor-geral do DNPM desde que requerido dentro do prazo concedido para cumprimento das exigências. Parágrafo 4º. Se o requerente deixar de atender, no prazo próprio, as exigências formuladas para melhor instrução do processo, o pedido será indeferido, devendo o DNPM declarar a disponibilidade da área, para fins de requerimento de concessão de lavra, na forma do artigo 32. Artigo 42. A autorização será recusada, se a lavra for considerada prejudicial ao bem público ou comprometer interesses que superem a utilidade da exploração industrial, a juízo do governo. Neste último caso, o pesquisador terá direito de receber do governo a indenização das despesas feitas com os trabalhos de pesquisa, uma vez que haja sido aprovado o relatório. Artigo 43. A concessão de lavra terá por título uma portaria assinada pelo Ministro de Estado de Minas e Energia. Artigo 44. O titular da concessão de lavra requererá ao DNPM a posse da jazida, dentro de 90 dias a contar da data da publicação da respectiva portaria no Diário Oficial da União. Parágrafo único. O titular pagará uma taxa de emolumentos correspondente a 500 UFIR. Artigo 45. A emissão de posse processar-se-á, do modo seguinte. Inciso 1º. Serão intimados, por meio de ofício ou telegrama, os concessionários das minas limítrofes se as houver, com 8 dias de antecedência, para que, por seus representantes possam presenciar o ato, e, em especial, assistir à demarcação. Inciso 2º. No dia e hora determinados, serão fixados, definitivamente, os marcos dos limites da jazida que o concessionário terá para esse fim preparado, colocados precisamente nos pontos indicados no decreto de concessão, dando-se, em seguida, ao concessionário, a posse da jazida. Parágrafo 1º. Do que ocorrer, o representante do DNPM lavrará termo, que assinará com o titular da lavra, testemunhas e concessionários das minas limítrofes, presentes ao ato. Parágrafo 2º. Os marcos deverão ser conservados bem visíveis e só poderão ser mudados com autorização expressa do DNPM. Artigo 46. Caberá recurso ao Ministro das Minas e Energia contra a emissão de posse, dentro de 15 dias, contados da data do ato de emissão. Parágrafo único. O recurso, se provido, anulará a emissão de posse. Artigo 47. Ficará obrigado o titular da concessão, além das condições gerais que constam deste Código, ainda, as seguintes, sob pena de sanções previstas no capítulo 5º. Inciso 1º. Iniciar os trabalhos previstos no plano de lavra, dentro do prazo de 6 meses, contados da data da publicação do decreto de concessão no Diário Oficial da União, salvo motivo de força maior, a juízo do DNPM. Inciso 2º. Lavrar a jazida de acordo com o plano de lavra aprovado pelo DNPM cuja segunda via,
devidamente autenticada, deverá ser mantida no local da mina. Inciso 3º. Extrair somente as substâncias minerais indicadas no decreto de concessão. Inciso 4º. Comunicar imediatamente ao DNPM o descobrimento de qualquer outra substância mineral não incluída no decreto. Inciso 5º. Executar os trabalhos de mineração com observância das normas regulamentares. Inciso 6º. Confiar, obrigatoriamente, a direção dos trabalhos de lavra técnico legalmente habilitado ao exercício da profissão. Inciso 7º. Não dificultar ou impossibilitar, por lavra ambiciosa, o aproveitamento ulterior da jazida. Inciso 8º. Responder pelos danos e prejuízos a terceiros, que resultarem, direta ou indiretamente, da lavra. Inciso 9º. Promover a segurança e a salubridade das habitações existentes no local. Inciso 10. Evitar o extravio das águas e drenar as. Inciso 11. Evitar poluição do artigo ou da água, que possa resultar dos trabalhos de mineração. Inciso 12. Proteger e conservar as fontes, bem como utilizar as águas segundo os preceitos técnicos quando se tratar de lavra de jazida da classe inciso 8. Inciso 13. Tomar as. Inciso 14. Não suspender os trabalhos de lavra, sem prévia comunicação ao Inciso 15. Mina ter a mina em bom estado, no caso de suspensão temporária dos trabalhos de lavra, de modo a permitir a retomada das operações. Inciso 16. Apresentar ao Departamento Nacional da Produção Mineral, DNPM, até o dia 15 de março de cada ano, relatório das atividades realizadas no ano anterior. Parágrafo único. Para o aproveitamento, pelo concessionário de lavra, de substâncias referidas no item inciso 4º deste artigo, será necessário o aditamento ao seu título de lavra. Artigo 48. Considera-se ambiciosa a lavra conduzida sem observância do plano pré-estabelecido, ou efetuada de modo a impossibilitar o ulterior aproveitamento econômico da jazida. Artigo 49. Os trabalhos de lavra, uma vez iniciados, não poderão ser interrompidos por mais de 6 meses consecutivos, salvo motivo comprovado de força maior. Artigo 50. O relatório anual das atividades realizadas no ano anterior deverá conter, entre outros, dados sobre os seguintes tópicos. Inciso 1º. Método de lavra, transporte e distribuição no mercado consumidor, das substâncias minerais extraídas. Inciso 2º. Modificações verificadas nas reservas, características das substâncias minerais produzidas, inclusive o teor mínimo economicamente compensador e a relação observada entre a substância útil e o estéril. Inciso 3º. Quadro mensal, em que figurem, pelo menos, os elementos de produção, estoque, preço médio de venda, destino do produto bruto e do beneficiado, recolhimento do imposto único e o pagamento do dízimo do proprietário. Inciso 4º. Número de trabalhadores da mina e do beneficiamento. Inciso 5º. Investimentos feitos na mina e nos trabalhos de pesquisa. Inciso 6º. Balanço anual da empresa. Artigo 51. Quando o melhor conhecimento da jazida obtido durante os trabalhos de lavra justificar mudanças no plano de aproveitamento econômico,
ou as condições do mercado exigirem modificações na escala de produção, deverá o concessionário propor as necessárias alterações ao DNPM para exame e eventual aprovação do novo plano. Artigo 52. A lavra, praticada em desacordo com o plano aprovado pelo DNPM sujeita o concessionário a sanções que podem ir gradativamente da advertência à caducidade. Artigo 53. A critério do DNPM, várias concessões de lavra de um mesmo titular e da mesma substância mineral, em áreas de um mesmo jazimento ou zona mineralizada, poderão ser reunidas em uma só unidade de mineração, sob a denominação de grupamento mineiro. Parágrafo único. O concessionário de um grupamento mineiro, a juízo do DNPM, poderá concentrar as atividades da lavra em uma ou algumas das concessões agrupadas, contanto que a intensidade da lavra seja compatível com a importância da reserva total das jazidas agrupadas. Artigo 54. Em zona que tenha sido declarada reserva nacional de determinada substância mineral, o governo poderá autorizar a pesquisa ou lavra de outra substância mineral, sempre que os trabalhos relativos à autorização solicitada forem compatíveis e independentes dos referentes à substância da reserva e mediante condições especiais, de conformidade com os interesses da União e da economia nacional. Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se também a áreas específicas que estiverem sendo objeto de pesquisa ou de lavras sob regime de monopólio. Artigo 55. Subsistirá a concessão, quanto aos direitos, obrigações, limitações e efeitos dela decorrentes, quando o concessionário alienar ou gravar, na forma da lei. Parágrafo 1º. Os atos de alienação ou oneração só terão validade depois de averbados no DNPM. Parágrafo 2º. A concessão de lavra somente é transmissível a quem for capaz de exercê-la de acordo com as disposições deste Código. Parágrafo 3º. As dívidas e gravames constituídos sobre a concessão resolvem-se com extinção desta, ressalvada a ação pessoal contra o devedor. Parágrafo 4º. Os credores não têm ação alguma contra o novo titular da concessão extinta, salvo se esta, por qualquer motivo, voltar ao domínio do primitivo concessionário devedor. Artigo 56. A concessão de lavra poderá ser desmembrada em duas ou mais concessões distintas, a juízo do Departamento Nacional da Produção Mineral, DNPM, se o fracionamento não comprometer o racional aproveitamento da jazida e desde que evidenciadas a viabilidade técnica, a economicidade do aproveitamento autônomo das unidades mineiras resultantes e o incremento da produção da jazida. Parágrafo único. O desmembramento será pleiteado pelo concessionário, conjuntamente com os pretendentes às novas concessões, se for isso, em requerimento dirigido ao Ministro das Minas e Energia, entregue mediante recibo no protocolo do DNPM, onde será mecanicamente numerado e registrado, devendo conter, além de memorial justificativo, os elementos de instrução referidos no artigo 38 deste Código, relativamente a cada uma das concessões propostas. Artigo 57. No curso de qualquer medida judicial não poderá haver embargo ou sequestro que resulte em interrupção dos trabalhos de lavra. Artigo 58. Poderá o titular da portaria de concessão de lavra, mediante requerimento justificado ao Ministro de Estado de Minas e Energia, obter a suspensão temporária da lavra, ou comunicar a renúncia ao seu título. Parágrafo 1º. Em ambos os casos, o requerimento será acompanhado de um relatório dos trabalhos efetuados e do estado da mina, e suas possibilidades futuras. Parágrafo 2º. Somente após verificação in loco por um de seus técnicos, emitirá o DNPM parecer conclusivo para a decisão do Ministro das Minas e Energia. Parágrafo 3º. Não aceitas as razões da suspensão dos trabalhos, ou efetiva da renúncia, caberá ao DNPM sugerir ao Ministro das Minas e Energia medidas que se fizerem necessárias à continuação dos trabalhos e aplicação de sanções, se for o caso.